Bom, no vídeo de hoje faremos uma análise dos episódios da série animada Fiona e Cake. A animação é essa produzida pela HBO, que é baseada no mesmo mundo de Hora de Aventura, porém com diferentes personagens principais. Para quem é fã da série, é uma ótima oportunidade para reviver aventuras na Terra de Ó, porém sobre a ótica de novos personagens. Fala aí pessoal, beleza? Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para sempre ficarem por dentro dos novos vídeos aqui no canal. Garanto que você não vai se arrepender. Deixe seu like e agora, vamos pro vídeo. Para quem ainda não conhece, Hora de Aventura Fiona e Cake é um spin-off de Hora de Aventura centrado nas versões dos protagonistas Finn e Jake em um universo alternativo. Na animação, um novo inimigo surge na Terra de Ó, e as garotas Fiona e Cake precisam recorrer a ninguém menos que o antigo Rei Gelado, que voltou a ser Simon Petrikov, para garantir a paz. Nas novas aventuras, temos participações especiais de personagens já conhecidos e aclamados em Hora de Aventura, como Finn, Marceline, Princesa Jujuba, Prismo e até mesmo o próprio Simon Petrikov. Hora de Aventura Fiona e Cake até então possui apenas uma temporada contendo somente 10 episódios de 24 a 25 minutos cada um, e pode ser vista no serviço de streaming da HBO Max. Uma curiosidade, Fiona e Cake já foram vistos na própria série de Hora de Aventura em um episódio de mesmo nome na terceira temporada, onde os gêneros dos personagens estão trocados e Fiona e Cake batalham contra a Rainha Gelada para salvar o Príncipe Jujuba e o Reino Doce. Na análise de hoje, faremos um review dos episódios de Hora de Aventura Fiona e Cake e a partir de agora, o vídeo irá conter spoilers, então veja por sua conta e risco. Estando todos avisados, vamos começar com o primeiro episódio dessa bela série. O primeiro episódio de Hora de Aventura Fiona e Cake tem o nome de protagonista da série, Fiona Campbell, e é um episódio de enredo parecido com o episódio piloto para apresentar a série e seus personagens. O episódio se inicia com o sonho de Fiona, onde ela e sua gata Cake são heroínas e estão tentando salvar passageiros do ônibus rato, até que aparece o Príncipe Gelado e as ajuda a retirar os passageiros desse ônibus. Ao salvarem todos, o Príncipe Gelado elogia Fiona e Cake e a chama para viverem aventuras mágicas com ele. E no momento em que Fiona ia pegar na sua mão, o despertador toca e voltamos para o plano real. Ao acordar, Fiona levanta e vai se arrumar para ir para o trabalho de guia turístico da cidade. Porém, percebe que Cake não está parecendo bem e agenda um horário no veterinário após o seu trabalho, e consequentemente, precisaria levar Cake junto com ela para o trabalho. Chegando ao ônibus de guia em que trabalha, as coisas começam a dar errado. Cake arranha alguns passageiros e Fiona acaba sendo demitida do seu emprego. Por fim das contas, Fiona não consegue levar Cake ao veterinário e acaba achando uma solução alternativa com seu colega Marshall Lee. Ao chegar no local, um rapaz diz que consegue ajudá-la, mas não consegue dar diagnóstico para o comportamento de Cake. Cake foge deles em direção a um carrinho de sorvete brilhando, e ao entrar nele, a gata entra no portal. E assim acaba o primeiro episódio, que serviu apenas como uma apresentação aos personagens, assim como os dois próximos também, e a dinâmica da série. O segundo episódio dessa série se chama Simon Petrikov, um episódio totalmente direcionado ao Rei Gelado e como ele está depois de deixar de ser Rei Gelado. O episódio começa com um flashback de Simon e Marceline vivenciando o planeta pós-guerra dos cogumelos. Nessa primeira cena, Simon e Marcy fogem dos Ozers e se escondem dentro de um esgoto. Após o fim desse flashback, vemos Simon em sua casa, levantando e começando a sua rotina matinal. Porém, alguns segundos depois, vemos que Simon na verdade mora em uma casa de exposição de como é um homem no século XI e o que ele faz no seu dia. Nessa parte, vemos uma pequena garota vestida com roupas que Finn usava, segurando o livro de Fiona e Cake, que na Terra de Ó é apenas uma série de livros feitas pelo Rei Gelado, contando as aventuras desses personagens. Após fechar as portas de exibição, vemos na casa de Simon um santuário de Golby, usado por Simon para tentar trazer de volta à vida o seu grande amor, Pet. No espaço do santuário, podemos ver também, além de algumas almofadas, o Enchiridion e uma estátua de Golby. Simon, após fechar a sua casa, vai ao bar e encontra Finn, nosso querido protagonista de Hora de Aventura, porém um pouco diferente. Finn está grande, mais forte, com uma barba maior e uma tatuagem de Jake no seu peito. Finn
Para tentar animar o Simon, leva ele para uma aventura, onde eles vão, de olhos vendados, para uma floresta. Finn e Simon enfrentam alguns monstros e acampam na floresta. Na hora de ir embora, Finn não volta para a cidade, pois foi encontrar a maga caçadora, porém ao contrário dele, Simon retorna para sua casa. Antes de chegar em casa, Simon liga para Marceline. Então vemos ela e a princesa Jujuba novamente. Elas estavam fazendo tatuagens e não deram atenção para Simon. Ao retornar à sua casa, Simon revela o animal em sua gaiola, que serve de fonte de energia para abrir um portal e tentar trazer Beth de volta. Porém, ao realizar o ritual, Simon traz Cake ao invés de Beth. E assim, é que Fiona e Cake começam a se tornar realidade na Terra de Ó. Ao final do episódio, o Prismo, que será muito importante na série, aparece e em seu controle surge um botão novo. E assim acaba o segundo episódio. O terceiro episódio de Fiona e Cake se chama Cake o Gato, e é um outro episódio que se inicia com um flashback. Nesse caso, Finn e Jake em uma aventura, o que acaba confundindo os fãs, porque nesse flashback, Finn já está com sua aparência adulta e Jake ainda está vivo, sendo então um mistério quando Jake morreu em Hora de Aventura. Vemos alguma cena depois que esse flashback está sendo assistido por Prismo, que sente falta das aventuras de Finn e Jake, assim como nós que assistimos a série. A cena de Prismo acaba e estamos de volta à casa de Simon com Cake presente lá. Simon coloca um dispositivo para animais falarem na gata, e assim que ele descobre que realmente ela é Cake, Cake foge da casa e sai da cidade onde Simon mora. Cake, que não conhece o lugar onde ele está, acaba dormindo em uma árvore. O interessante nessa cena, de Cake caindo na cidade de Simon, é que conseguimos ver alguns frames mostrando os reinos de Ó, que estão bem diferentes agora. Amanheceu e Cake encontra um esquilo, já conhecido em Hora de Aventura, que vende maçãs. Cake come a maçã e encolhe de tamanho. Assim ela descobre que elas eram amaldiçoadas e fazem com que quem as ingere diminua o seu tamanho. Assim, o esquilo e Cake precisam ir até o mercado para a gata voltar para o seu tamanho normal. No meio do caminho eles entram em uma emboscada e outros animais tentam atacá-los, porém Cake arranha todos e os espanta. Chegando no mercado, Cake come frutas amaldiçoadas até voltar para o seu tamanho normal. Porém, nessa parte do episódio percebemos que Cake é uma gata bem problemática e ela acaba bagunçando toda a feira. Voltamos para Simon, que novamente irá tentar trazer Beth de volta à vida com o ritual Agobe. Novamente a cena corta e agora estamos juntos de Fiona, que procurou Cake em todos os lugares, porém não achou. E agora estava na cafeteria em que Gary trabalha. Enquanto conversam, o freezer da cafeteira começa a abrir um portal, assim como aconteceu com Cake, porém agora Fiona que vai para a Terra de Ó. O ganso que fornecia energia a Simon para abrir o portal não aguentou e acabou morrendo, e Simon ficou incrédulo em não ter conseguido trazer Beth de volta. Fiona agora também está na Terra de Ó, e a garotinha com roupa de Finn, que diz que o seu nome é Astrid, a ajuda a procurar Cake. Chegando onde Cake está, Fiona liberta Cake, que foi presa devido a toda a bagunça que fez, e as duas juntas derrotam todos na cidade. E após isso elas são teletransportadas e assim termina o episódio 3. Na cena da batalha vemos um guarda-banana e os guarda-cachorro-quente, personagens já bem conhecidos em Hora de Aventura. Já no quarto episódio, Prismo, o mestre dos desejos, começamos sendo apresentados ao protagonista Escaravelho, que busca procurados do multiverso. Em sua lista está o pai de Finn e o Prismo, que aparentemente fez algo errado. Após a apresentação do Escaravelho, a cena corta para o cubo ou casa de Prismo, que está bem triste lá. Em sua TV do multiverso, Prismo recebe um aviso de crossover, percebendo assim que Fiona e Cake são reais. Imediatamente depois, Prismo fecha as portas do seu cubo e traz Fiona e Cake para lá. Por isso, as duas protagonistas haviam sido teletransportadas no episódio anterior. Na sala do Prismo, Cake recebe a voz e Fiona roupas iguais à do Finn. Simon também foi para lá, porém estava no banho, então Prismo coloca a antiga roupa do Rei Gelado em Simon. Prismo revela que o universo de Fiona e Cake não deveria existir, e tudo foi criação dele, que o fez porque sentia falta de Finn e Jake. Prismo escondeu todo o universo de Fiona e Cake que criou, dentro da mente do Rei Gelado, que após virar Simon novamente, se perdeu. E o Escaravelho aparece na casa de Prismo, e ele os esconde dentro de um lugar lá, enquanto tenta conversar com o antagonista. Fiona, Cake e Simon fogem do Escaravelho e acabam indo para um universo bem conhecido em Hora de Aventura, Farm World. Lá, Simon percebe que para as coisas voltarem ao normal,
eles deveriam encontrar a coroa do Rei Gelado em algum universo. E assim acaba esse quarto episódio de Fionna e Cake. Esse episódio foi o último em que apenas há apresentação de personagens. E a partir do próximo, as coisas vão desandar e realmente as aventuras irão acontecer. O episódio 5 começa exatamente onde paramos no 4, ao contrário dos episódios anteriores que são iniciados com flashback. Fionna, Cake e Simon ainda estão em Farm World e nesse episódio, os três vão à procura da coroa do Rei Gelado, que nessa realidade, o Finn que havia achado e se tornado do mal. Porém, ele deixou de ser Rei Gelado e voltou ao normal, mas as dores de ter feito mal não passou, por isso Finn está sempre sério. Andando por Farm World, Fionna muda um pouco sua roupa usando apetrechos achados pelo caminho. Chegando na cidade, eles encontram uma venda de um homem que diz ter a coroa. Fionna dá o seu celular em troca dela, mas quando recebem percebem que ele os enganou. Com raiva, Cake usa sua magia de esticar, assim como Jake fazia, e desfere um soco enorme no vendedor. Porém, isso fez com que todos se assustassem, porque a magia não existia em Farm World desde o fim do Homem de Neve, que é o fim como Rei Gelado. Quando iam ser atacados, um garoto chega e ajuda a salvar os três e os leva até a sua casa. Chegando na casa do garoto, percebemos que ele é um dos 4 filhos do Finn. Finn de Farm World é bem diferente do que conhecemos. Pai, sozinho, Finn tem 4 filhos, uma casa no campo e Jake, que já é velho e um cão normal. Algumas cenas após Fionna, Cake e Simon entrarem na casa do Finn, vemos o Escaravelho, que conseguiu fugir da casa do Prismo e estava à procura dos, até então, personagens principais. Pela madrugada, o filho de Finn que o salvou, leva-os até onde possivelmente poderia estar a coroa do Rei Gelado. Porém, ao chegarem ao local, que é uma grande cratera, só sobrou a joia da coroa. Chegam à cratera a gangue de Farm World e o Escaravelho, prontos para atacarem os protagonistas, mas Finn chega também e os defende. Porém, o Escaravelho consegue atacar Finn, e quando iam fazer o mesmo com Fionna, Cake e Simon, eles apertam o botão do controle e o episódio acaba. Ufa! Esse episódio é o primeiro dessa série que realmente narra a história principal da série do início ao fim. Não sabemos se o Finn de Farm World morreu com um golpe do Escaravelho. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu com ele. Partindo agora para o episódio 6 de Hora de Aventura, Fionna e Cake, as duas protagonistas de Simon chegam ao universo de gelo, e nele Rei Gelado conseguiu não se deixar levar pelo poder da coroa e consegue balancear o poder e racionalidade. Cake tenta roubar a coroa do Rei Gelado, mas 2 gigantes de gelo o pegam de volta. Rei Gelado foi bem amistoso e até decide ajudá-los na jornada deles, ao invés de tentar matá-los. Então o Rei Gelado começa a cantar e explicar em sua música como ele resistiu à tentação de ter o poder da coroa sempre. A cena corta e vai para o universo de onde Fionna e Cake vieram, mostrando agora Gary indo até o apartamento de Fionna procurá-la. Mas chegando lá, encontra Marshall ali tomando banho. O apartamento de Fionna é extremamente bagunçado e sujo. Gary manda uma mensagem para Fionna, que de outro universo consegue responder dizendo que estava bem. Gary, Marshall e Lee saem para comprar ingredientes que Gary irá usar para fazer doces. Esse é o início do desenvolvimento de um relacionamento entre 2 personagens. Voltando para o Reino Gelado, Simon e o Rei Gelado dessa realidade tentam duplicar a coroa. Porém, no meio do processo, a rainha dos doces sequestra os 2 Reis Gelados, prende eles e começa a cantar. Então começa uma batalha entre Fionna, Cake e os doces do reino a fim de resgatar Simon e o Rei Gelado. E essa é uma das melhores cenas até então no desenho. Gary mostrou seus doces para as investidoras, versões femininas do Lemon Grab. Porém, elas não gostaram da história que ele conta sobre os doces e vão embora. Nesse momento, Gary fala com Marshall Lee sobre os doces e cada doce citado. A cena corta para Fionna matando esse mesmo doce. Uma cena muito bem construída. Após derrotar os doces, Fionna dá um beijo em Rei Gelado, que imediatamente começa a morrer, já que não é um evento que deveria acontecer naquele universo. Após o beijo, a rainha dos doces vira a princesa Jujuba e a coroa do Rei Gelado perde o seu poder. Os Escaravelho chega ao local, então Simon, Cake e Fionna fogem novamente para o outro universo, em um universo de bebês, em que todos são bebês. E assim termina o episódio 6. Até então, Hora de Aventura, Fionna e Cake nos surpreende em cada episódio, sempre trazendo reviravoltas e novos universos totalmente diferentes. Vamos agora ao 7º episódio dessa série cativante até então. O episódio A Estrela retorna ao modelo dos primeiros episódios, e assim como o segundo, vemos um rápido flashback pós-guerra dos cogumelos, onde Marceline foge dos Ozers e encontra o esqueleto de Simon.
Após essa rápida cena, vemos novamente Simon, Fiona e Cake em um novo universo, e um dos últimos, já que o Rubi da coroa que estava no controle já não aguenta mais tantas viagens interdimensionais. De repente aparecem vampiros que atacam Fiona, Cake e Simon, que com as transformações de Cake levaram grande vantagem sobre elas. Ao matarem todos os vampiros que estavam ali, aparece um tanque de guerra do Reino Doce, e de dentro dele sai a princesa Jujuba desse universo, que decide se juntar aos combatentes em busca de derrotarem o Rei Vampiro, que era quem detinha a coroa do Rei Gelado nesse universo. Em uma rápida cena voltamos para o universo de que Fiona e Cake vieram, e vemos Marshall Lee indo visitar a sua mãe juntamente com Gary. Voltamos novamente para o universo em que Fiona e Cake e Simon estão. Jujuba leva os três para a base de sua equipe lá. Vemos a Mega Caçadora e Martin Mertens, o pai de Finn. Podemos ver nessa base vários artefatos contra vampiros, como bombas e armas. Nessa cena, Fiona abre sua mochila e encontra um bebê Finn do mundo bebê, misturando ainda mais os universos. A equipe de Jujuba estava na estrada, até que aparecem duas pessoas, que na verdade eram vampiros disfarçados. Maga Caçadora percebe isso e atira uma flecha no rosto de um dos vampiros, revelando a sua identidade real, e assim iniciando uma luta entre vampiros contra Martin e Fiona. Mas então a Vampira Estrela, tão temida pelos tribulantes, chega no local e vemos que ela é Marceline dessa realidade. Marceline acaba matando Martin, suga todo o seu sangue e vai embora. A tripulação então bola um plano para recuperar a coroa e retomar com o Sol no planeta para derrotar os vampiros. Só que, na execução do plano, Rei Vampiro aparece e mata a Maga Caçadora com flechadas. Cake tenta pegar a coroa do Rei Vampiro, mas não consegue. Então, em seu último esforço, o controle funciona e leva Fiona, Cake e Simon para o último universo que irão visitar. E assim o episódio acaba. Ao longo desse sétimo episódio, algumas cenas de Marshall Lee junto com Gary na reunião de investidores na casa da mãe de Marshall Lee são revelados, e nelas vemos que Gary realmente entende muito bem de doces e acaba atraindo várias pessoas ao seu redor, enquanto Marshall se reconcilia com sua mãe, já que as investidoras terem ido até Gary no episódio anterior foi parte de um acordo entre Marshall Lee e a sua mãe. Partindo agora para um dos últimos episódios de Hora de Aventura Fiona e Cake, vamos começar com o episódio 8, Jerry, que começa com um flashback mostrando Simon e Beth em uma expedição. E logo depois a cena quarta para Fiona, Cake e Simon, que estão em um novo universo que é totalmente deserto. A cena quarta novamente, agora vemos o Escaravelho na sala do seu chefe, que o chamou lá. Agora já em outro corte, Simon começa a contar como conheceu Beth. Simon conheceu Beth em uma palestra em que ele mesmo apresentou. Ao fim da apresentação, Beth vai pedir um autógrafo a Simon, porém, ele se apaixona por ela e a chama para fazerem uma expedição juntos e ela aceita. Ao finalizar a história, eles vão até a antiga casa na árvore de Finn Jake e lá encontram Bimo. Andando um pouco por essa realidade, Simon, Fiona e Cake percebem que o planeta está totalmente deserto e derretido pelo sol. De novo com o Escaravelho, vemos ele levando uma grande reclamação do seu chefe, que o contesta por Escaravelho ter começado a decidir suas próprias missões. Depois de uma tentativa fracassada de convencer o seu chefe, Escaravelho leva um esbarrão dele e simplesmente desaparece. De volta ao universo deserto, eles encontram os restos do que sobraram do Rei Gelado, e dentro dos destroços eles encontram fitas antigas do Rei Gelado, mostrando algumas coisas que ele fazia, porém nenhum vestígio da coroa. Sem êxito, os personagens vão à procura da princesa Jujuba, porém, ao chegarem ao Reino Doce, ela não está lá também. Bimo então tenta consertar o controle do multiverso, porém acaba se explodindo. Simon, Fiona e Cake então decidem contar ao amigo que Bimo havia citado que o mesmo havia morrido. Ao chegarem na casa dele, vemos que é o próprio Lich, que não faz nada com os personagens quando chegaram na sala onde ele estava, e ao perceber que estavam praticamente mortos, Fiona revela que tinha a coroa do Rei Gelado de um dos universos. Cake fica com muita raiva e as duas acabam brigando, e depois de discutirem, decidem usar a energia do Lich para voltarem para a cabeça de Simon, de onde vieram. Porém, ao entrarem na mente de Simon, Escaravelho aparece e ao colocar a coroa, Simon pensa em Beth, o que faz abrir um portal vermelho e Lich ressuscitar. Esse episódio é apenas o começo do fim dessa série, que ainda traz grandes aventuras em seus dois últimos episódios. Após toda essa loucura no final do episódio 8, vamos para o nono episódio, que começa com um pesadelo de Fiona, em que toda a sua cidade estava destruída, mas ao acordar, ela percebe que voltaram ao normal.
Fiona e Cake encontram Gary e Marshall Lee, que estavam andando de mãos dadas, e nesse momento, Cake revela que muda de forma aos garotos, assim como Jake era. A cena corta e vemos Simon com a coroa na mão, em um lugar com formas verdes. Ele então vê Lich, que estava rezando a Gobi. Lich diz que destruiu aquela realidade como homenagem a Gobi, mas ao destruir tudo e todos, não sentiu satisfação e sua vida perdeu o propósito. Com muita raiva, Lich bate no chão e acaba despertando Gobi, em sua forma misturada com Beth, que mata Lich, o transformando em uma das formas verdes que existem nesse lugar. Simon fala com Gobi que estava à sua procura, já que Beth faz parte de Gobi. Porém, ele revela que achou um novo propósito em sua vida, que era ajudar Fiona e Cake. Assim, Simon ia colocar a coroa em sua cabeça. Porém, Gobi impede e o manda para o futuro na Terra de Ó. E lá podemos ver os filhos de Jake, que reinam lá. Simon ainda está na dimensão de Gobi, paralisado. O escaravelho então aparece tentando matá-lo, mas Gobi o impede, fazendo o escaravelho fugir para dentro da cabeça de Simon, no mundo de Fiona e Cake. De volta a Simon no futuro, ele entra em um dos corpos dos filhos do Jake e junto com um dos seus irmãos vai à procura da coroa do Rei Gelado naquele universo. Eles acabam encontrando um livro que fala sobre a coroa. Voltando para Fiona e Cake, todos se unem para deter o escaravelho e conseguem juntar todas as suas partes. Porém, ao saírem da casa da Fiona, o médico que tenta diagnosticar Cake no primeiro episódio fica com dó das partes do escaravelho que estavam presas, já que eram pequenos animais, e as liberta. E assim acaba o 9º episódio. Já estamos no último. Se você não deixou o like ainda, deixa aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, pô. O final dessa temporada de Fiona e Cake, o episódio 10 de nome Chairs. Esse episódio começa mostrando Nova e Casper, personagens do livro em que o Rei Gelado, em forma de filho do Jake, encontrou, tentando recuperar a coroa do demônio da lua, que foge com a coroa do rei. Voltando para o planeta de Fiona e Cake, o escaravelho está destruindo o mundo, mesmo isso não sendo um evento que deveria acontecer nesse universo. Ele quer matá-las. Assim, Cake começa a libertar todos os personagens que Escaravelho havia prendido. Escaravelho começa a lutar com Fiona, Cake e seus amigos e facilmente os nocauteia e recupera seu cristal. Ele começa a destruir o mundo de Fiona e Cake, lançando raios de seu cristal e simplesmente apagando essa realidade aos poucos. Retomamos rapidamente a Simon no mundo de Jake. Ele encontra a coroa, mas precisa fazer uma escolha bem complicada. Voltamos ao mundo de Fiona e Cake, onde Cake tenta deter Escaravelho, mas não tem sucesso. O mesmo acontece com Marshall Lee, que tenta derrotar Escaravelho com a sua música. Simon consegue sair do mundo dos filhos de Jake e recuperou a sua consciência, estando de volta à sala de Gobi. Simon reconhece e conta a Beth, que faz parte de Gobi, que por toda a sua vida não se esforçou o máximo com ela para que não fosse embora. Depois de conversar com Fiona pelo telefone, Simon se livra da coroa e Golbet permite que o mundo de Fiona e Cake saia da mente de Simon e o envia à procura do universo novo. Prismo finalmente sai da caixa em que esteve preso e consegue reverter os danos que o Escaravelho estava fazendo ao planeta de Fiona e Cake. Nesse momento, o filho de Finn, de Farmworld, sua namorada, bebê Finn, e o Esquilo aparecem em um tanque de guerra e ajudam Fiona e Cake a derrotar o Escaravelho, que foi preso por eles em sua própria arma. O universo de Fiona e Cake se torna canônico e Simon retorna à Terra de Ó. Ao final do episódio, vemos que o Escaravelho foi preso dentro do cubo de Prismo, e é assim que acaba a primeira temporada de Hora de Aventura Fiona e Cake, com uma história cheia de aventuras, assim como era a de Finn e Jake. Bem, esse foi o vídeo da review de todos os episódios da série de Hora de Aventura Fiona e Cake. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dos episódios e sugestões de vídeo para o canal. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, é claro, né? E ative o sininho das notificações. Assim, o YouTube vai te notificar toda vez que sair conteúdo novo aqui no canal, fechou? Então é isso, galera. Até a próxima. Fui. Falou.